E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Mesa Redonda, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, ganhou o Juventude no placar de 2-0 fora de casa e chega a 65 pontos. O Verdão é mais líder do que nunca, galera, líder isolado. Palmeiras que ainda tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Alguém temeu quando olhou a escalação do Palmeiras por enfrentar o Juventude pelo fato do Flamengo já ter vencido e ter dormido na liderança? Alguém temeu por isso? Eu temeria muito mais se o Abel tivesse colocado em campo hoje a mesma escalação do jogo contra a LDU. Porque a carga emocional que aconteceu no jogo de quinta-feira foi tamanha, a adrenalina foi tão lá para cima, que eu acho que seria muito pouco tempo para aquele mesmo time entrar em campo hoje com uma obrigação de manter um foco, de ganhar um jogo e de se manter na liderança de um campeonato brasileiro. Então, só alguns titulares em campo, junto com a grande maioria que não iniciou a partida contra a LDU, na minha opinião, foi a melhor estratégia do Abel. Isso, inclusive, eu coloquei nas minhas redes sociais, falando que foi uma escalação perfeita do Abel para o jogo de hoje, valorizando o elenco, dando oportunidade para jogadores que não atuam sempre e que estão com a mesma fome que os jogadores que atuaram na quinta-feira estavam para reverter aquela situação. Então deu tudo muito certo, o Palmeiras em nenhum momento passou sufoco, o Juventude não incomodou em nenhum momento da partida. A exemplo do que aconteceu ontem com o Flamengo e o Sport, os dois deram um pouco de sorte de enfrentarem, logo depois de um jogo de Libertadores, duas equipes bem fracas. Então os treinadores dos dois times puderam administrar bem o elenco, colocar em campo jogadores que fazem parte do grupo, mas que não jogam sempre. E os dois se deram bem. Mas me diga uma coisa, o Carlos Miguel não foi o melhor homem em campo do Palmeiras? Quando? Hoje. Não, ele foi um dos melhores. Ele fez Foi o melhor. Foi um dos melhores. Mas ele fez grandes defesas, estava 2-0 pro Palmeiras. Sim, mas foi o melhor homem em Palmeiras. campo. Quer dizer, que o Palmeiras também não foi aquela tranquilidade. Mas já estava 2-0, Chico, como disse o Ademar, 2-0, né? Mas não foi aquela tranquilidade que eles estão falando. Vamos ver como é que ficou a classificação? Pois não, Paulo? Na realidade, eu penso da seguinte forma. O Abel sabia com quem iria jogar. Então, joga contra um Juventude, é uma equipe fraca. É coletivo. É coletivo, pôr os jogadores para se movimentar. Se fosse contra o Santos, aqueles jogadores que jogaram no meio de semana, a maioria deles iam jogar hoje. Então, hoje, jogando contra um Juventude, vou colocar os jogadores que não vêm jogando frequentemente. Não quer dizer, e o próprio Felipe Anderson mencionou, não quer dizer que são reservas. São jogadores que estão ali no grupo e, sem dúvida nenhuma, foi titular na primeira rodada do Mundial. Entendeu? Então, são jogadores que contra o Juventude tem que jogar mesmo, tem que pôr esses caras para jogar. Agora, é só contra o Juventude ou isso vale para a sequência, a hora que engrossar os próximos jogos? O próximo jogo é o Santos. Contra Se fosse o Santos hoje, time completo. Ele não iria jogar com essa equipe que jogou. O Santos hoje é mais ou menos igual ao Juventude. Mas é diferente, hein? Não, mas é claro. É diferente. Mas A preparação emocional jogo, de um clássico é completamente diferente do que você jogar contra o Juventude. Quem viu o jogo do Santos? Eu vi, tenho visto. Com Fortaleza Terrível, chorou. terrível. O cara Santista chorou. Então o Juventude e o Santos estão separados por 3, 4, 5 pontos. Então também não é essa coisa. Se você jogar com um time misto, que querem falar misto, o Palmeiras é favorito. Se jogar com os reservas, é favorito. Mas ele também não Se pode. jogar com os titulares, goleia. Ele não pode abdicar dos principais jogadores por muito Claro, tempo. Mas agora, né? Joga todo Agora, mundo. Miller, agora a decisão da Libertadores, ela está aí no meio, quase no final do Campeonato Brasileiro. Agora vai ter um espaço um pouquinho maior, não vão ter tão jogos atropelados. E até em cima disso, quem tem elenco melhor, Miller? Palmeiras ou Flamengo nessa reta final, nesse sprint de Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa Libertadores? Olha, Rafa, Flamengo e Palmeiras tem um elenco que não existe reserva. Até porque se você pegar a escalação do Palmeiras hoje, nem sem comentário. Mas eu acredito que o elenco do Flamengo é mais qualificado que o do Palmeiras. Agora, na praticidade
vão jogar na Libertadores, aí você não pode dizer que o Flamengo é mais favorito que o Palmeiras. É diferente. São coisas distintas. Mas o elenco do Flamengo tem mais qualidade. E qual time que está jogando melhor hoje? Flamengo ou Palmeiras? Elenco para o Miller é o Flamengo. E qual time está jogando mais? Não, se você olhar bem hoje atualmente, Isso. tá nivelado. Até porque o Flamengo ontem, claro, independente do adversário, Sport, Juventude, o não são futebol par- do momento, não é parâmetro. futebol. Não, para mim, acho que os dois estão no mesmo nível. Mesmo nível. Até porque o Flamengo ontem goleou o Sport e o Palmeiras hoje passeou contra o Juventude. Se a gente fizer um recorte de umas 5, 6 rodadas, o Palmeiras está bem melhor que o É o Flamengo. momento, eu vou passar em Estou todos. falando hoje. Eu vou passar, Hoje. eu Não vou de passar em 5 todos. rodadas para trás. Então, é para o diferente. Miller, há uma equivalência do que está apresentando de futebol que mais empolga para o Miller. Ambos estão jogando a mesma coisa e o Flamengo tem um elenco melhor. Quem tem melhor elenco? Flamengo ou Palmeiras, Chico? Olha, o melhor elenco, sem dúvida nenhuma, é do Flamengo. E quem está jogando um futebol que mais se agrada hoje? Flamengo ou Palmeiras? O Flamengo, porque tem um conjunto e um coletivo melhor com individualidade. Quer dizer, tem as duas coisas. Tem individualidade e futebol coletivo. E o Palmeiras só tem futebol coletivo. Não tem tanta individualidades como tem o Flamengo. O Luiz Ademar parece que já discorda ali do Miller das posições e das perguntas que foram Eu feitas. discordo no seguinte, se você pegar aí o recorte que seja, vamos pegar na Libertadores. Momento, Atenção, gente, hoje. A LDU chegou primeiro que o Flamengo. Olha a Libertadores do Palmeiras, até chegar na derrota para o LDU, e olha a Libertadores do Flamengo. Eu acho que o ano do Palmeiras é melhor, e acho que o elenco do Palmeiras joga mais bola, e acho que individualmente você pode pegar alguns jogadores do Flamengo que são melhores. Então, peraí, Individualmente. elenco para você é Palmeiras. Para mim, eu prefiro o Palmeiras e o futebol do Palmeiras. Você gosta, se você estiver passando, só pode assistir um jogo, estiver jogando Flamengo e estiver jogando Palmeiras, por futebol você prefere ver o time do Rafa, Palmeiras o jogando? Facundo jogava no teu time? Titular absoluto? Lá no Londrina joga qualquer um, Miller, mas... Não. eu O entendi, Facundo jogava? É. Titular absoluto? Não. E o Cebolinha? Fica em cima do muro. O Cebolinha jogava no seu time titular? Eu jogava. Ah, pelo amor de Deus, pô. Elenco é o Flamengo. mas- Facundo e Cebolinha. Quem que jogava no seu time? Mas os dois são reservas, Miller. Não. Tô dizendo, em Os outro dois são time, reserva. o Facundo e o Cebolinha você tinha no teu Cebolinha time. não joga no Você Palmeiras. escolhe Peraí, quem? vem cá. O Cebolinha não joga no Palmeiras. O Facundo tá na seleção paraguaia que foi pra Copa do Mas o Mundo. Facundo também não joga no Flamengo. Peraí. Eu entendi a comparação do Miller. Não, eu entendi o que o Miller tá falando. Qualidade. O Carrascal e pega quem mais no Palmeiras aí? Felipe Carrascal... Vai, Felipe Anderson, vai, Veiga. Felipe Anderson, Veiga, são reservas que hoje. recebeu uma bala para vir Por isso que eu falei que individualmente, você pode até falar aqui no Flamengo, você pode ter alguns melhores jogadores. Mas é isso que eu tô falando. Coletivamente, o Palmeiras é melhor. Ok. Ok, não, mas O é lugar elenco. perguntou É elenco. elenco. Por isso que eu prefiro o Palmeiras. O elenco ok. do Porque pro Flamengo... coletivo... Tá bom. O elenco, Demar, o elenco do Flamengo tem mais qualidade. Até o banco de reserva tem mais qualidade. O Carrascal é reserva no Flamengo. Pô, o Carrascal não joga no São Paulo, não joga no Santos, não joga no Corinthians? Claro no que Corinthians, joga. pode mandar De pra titular lá. absoluto. Pode mandar pra lá os Cebolinha, três. Veja- Bruno Henrique. Mas eles jogariam no Palmeiras? Não. Como não? O Facundo joga no Palmeiras? Facundo é reserva. Ó, ninguém Facundo é entra. reserva. Facundo não entra Não, mais. mas ele não joga no Palmeiras? Não joga mais. Ah, pelo amor Não de entrou Deus. contra a LDU. Não tem veja- jogado? Não. Não tem jogado? Não, faz 5 jogos que não entra. Entrou hoje. Ué. Veja... O Souza. Mais ou menos, esse Tá é mais ou bom. menos. Então, eu tô Ô, te gente, falando mas essa isso, pergunta é óbvio que a resposta não pode ser unânime, gente. Há um equilíbrio tamanho entre Palmeiras olha a e Flamengo. qualidade, pelo amor de Deus. Há preferências. Para. Eu já vou até antecipar a minha. De elenco, pra mim, eu tô fechado com o jogador. O elenco, quando eu olho põe todos os jogadores na frente, eu falo, eu prefiro esses caras aqui do que os jogadores do Palmeiras. Elenco, não tô falando time titular. Agora, plasticamente, quem eu gosto de ver mais jogar? Eu gosto de ver mais jogar o Flamengo, é a minha preferência. Significa que o Palmeiras tem um elenco ruim? Lógico que não. Lógico Significa não, que o Palmeiras joga mal? Não. Né? É preferência. Desculpe. Alex, para você, melhor elenco. O que é melhor elenco pra você? Eu acabei de dar um exemplo. Não, Qualidade, o que é melhor qualidade, elenco? pô. É um contra um? É cara a cara? Não, Aí é o Flamengo time, o ganha. elenco. Elenco. Tá, então Qualidade, pera, né? pera. Pra Elenco mim- são todos pra jogadores. mim, o Quem tem Palmeiras- melhores jogadores, pra mim- Palmeiras ou Flamengo? Pra mim, o Flamengo individualmente é melhor do que o O Palmeiras. elenco é melhor. Se você pegar individualmente um contra um, esse contra esse, É o esse elenco, contra esse, é o o elenco. Flamengo é melhor. Mas se você falar elenco, pra mim elenco não é um, elenco é um elenco. O elenco Então, do Palmeiras você- é mais equilibrado, mais competitivo e tá jogando mais bola. Então pra mim basta. Elenco é Palmeiras. O elenco do Palmeiras é melhor. Conjunto é melhor. Elenco. Quem tem o melhor Pra elenco? mim, elenco é conjunto, não é um. Ok, tá bom, não tem nenhum Palmeiras. problema. Então, qual o medo de falar Conjunto, Palmeiras, né? eu falei. Ué, não, mas precisa Repito, justificar, ué. reitero. Fala de Elenco novo. Palmeiras. É. E quem tá jogando futebol que agrada mais o jornalista Alex Miller? O Palmeiras. O Palmeiras Muito joga. mais.
O Flamengo tem perdido jogos no meio de ganhar outros jogos, teve muito mais dificuldade do que o Palmeiras na Libertadores. Só você pegar a Libertadores dos dois. Pega a Libertadores do retrato. Vamos pegar, os dois vão jogar de final da Libertadores. O Flamengo quase foi eliminado na fase de grupos. O Flamengo foi quase na fase de grupos, chegou em segundo no grupo da LDU e tal. Esqueçam, minha pergunta não é na competição, não é na temporada. Eu tô falando hoje, se você é um milionário, Luiz Ademar, você é, mas você não investe no futebol. Né? Se for praga, que pegue. Ou seja, você investiria, você pode comprar pacote fechado, eu tô lá para te vender. Ademar, eu tenho 2 elencos maravilhosos aqui, ó. Elenco do Palmeiras e do Flamengo. É isso que eu tô lhe oferecendo, não é a temporada. O seguinte, você compra qual elenco? Quem está sendo comandado pelo Abel Ferreira? Vem esse elenco. Tá bom, tá ok. Então tá bom. A diferença é gritante. Paulo Sérgio, o clima esquentou e é natural, gente. Não tem como. Seria. Às vezes a gente faz algumas perguntas que são unânimes. Né? Há um equilíbrio grande em Palmeiras e Flamengo, isso é inquestionável. Ô Paulo, para você, quem tem melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo? Bom, não é para um elenco é uma coisa, para outro elenco é outra coisa. Elenco é elenco. Elenco se trata dos jogadores Recado que pro você Alex, tem isso, né? O elenco todo. O elenco você tem os jogadores que você tem no time, no Disponível, clube, disponíveis. Entendeu minha pergunta? Como ninguém. É isso, simples. Pergunta simples. E é lógico que o Flamengo tem o melhor elenco. Agora, você vai falar assim, quem joga melhor? Palmeiras. Ih, rapaz, agora misturou tudo. Zé Paz, o menino é bom. Pra você, quem tem o melhor elenco, Zé? Ele concordou comigo, ainda bem. Para mim, o melhor elenco é o Flamengo. Tá. Acho que tem melhores jogadores, mais opções, o Felipe Luiz. Mas acho que o futebol, o Palmeiras joga o melhor futebol. E já aproveito, Garrafa, convidar o pessoal para votar na nossa enquete, que tem a ver com isso. Tá Quem vendo? é o favorito para a conquista da Copa Libertadores da América? É o Flamengo ou é o Palmeiras? Vota lá no site gazetesportiva.com, por gentileza, que a gente vai mostrar o resultado da enquete aqui no final do programa. Só lembrando que, para apimentar um pouquinho mais a discussão, e eu vou com o Silvestre agora, porque ele vai trazer o Abel Ferreira, só para alimentar um pouquinho essa discussão, nos últimos 2 jogos, Palmeiras e Flamengo, 2 vezes, deu Flamengo sem direito a ninguém falar nada. Eu vou voltar a Caxias do Sul, Silvestre está lá, quero as imagens, como ilustra o Silvestre. Aí você foi bem aí. Último jogo de Flamengo e Palmeiras, quem ganhou? Os 2 últimos, Pelo menino. amor de Deus. Jogador, estamos fechados, E a última jogador. final, quanto foi? Que é isso, estamos fechados. O último jogo Estamos aqui, fechados. Agora, Isso vai, ficar isso vai passado, render. porra. Isso vai render. Ô, Silvestre, o Abel Ferreira conversou aí, porque na última coletiva o Abel chorou, se emocionou, ajoelhou. Abel Ferreira, né? Acho que fez as pazes com a torcida, dá para dizer. Fez as pazes com a torcida depois da classificação merecida e classificação épica. E eu, depois da primeira partida contra a LDU, fui um dos poucos que falei que o Palmeiras chegaria à decisão da Libertadores, tá? Só para dizer. Falei, 4-0, Palmeiras vai buscar a classificação. Silvestre, Abel Ferreira falou hoje ele não chorou, né? Hoje foi tranquilo, Silvestre. Não chorou, a entrevista vapt-vupt, relâmpago, poucas palavras, vai entender o humor do Abel Ferreira. Agora, na entrevista anterior da Libertadores, para mim foi uma terapia coletiva, né? Na verdade, uma terapia do próprio Abel, desabafou pra caramba, falou, depois palestrou. Foi uma entrevista muito interessante, hoje bem rapidinha. Posso dar meu pitaquinho rápido aqui, Garrafa? Para mim, o Palmeiras não tem mais elenco que o Flamengo, mas tem um ótimo elenco. O Flamengo um pouquinho superior, mas o time do Palmeiras é mais firme. O time do Palmeiras, para mim, é mais confiável e tem o melhor técnico, na minha visão aqui do continente, que falou com os colegas e que tabelou um pouquinho comigo na coletiva após a vitória de hoje. Podemos colocar no ar aí, Chile. Aperta o play, garoto. Vamos ver o Abel falando em entrevista coletiva após a vitória sobre o Juventude. Não, ninguém deve nada a ninguém. Eu tenho tudo em dia com o Palmeiras e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Portanto, eu já vos disse, a minha ambição é ser melhor todos os dias e como eu vos disse na quinta-feira, provar a mim mesmo e às pessoas que gostam de mim e que apostam em mim que mereço o lugar que ocupo. Essa é a minha meta, é ser melhor todos os dias. Já te disse, não venho aqui bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor que eu mesmo. Comparo-me comigo, não me comparo com ninguém, procuro aprender e é isso que... Isso sou eu e isso não vai mudar. E deixa-me só corrigir-te que ninguém esperava que nós passássemos isso, só não esperava quem não gosta do Palmeiras, porque os palmeirenses e o treinador tinham
a convicção de que era possível passar e nós provamos dentro de campo com a ajuda dos nossos jogadores que era possível. No vácuo da pergunta do colega, professor, Abel Santana ou Tele Ferreira? Abel Ferreira. Eu estou fazendo até uma comparação. Abel Ferreira. Claro, gosto muito dos dois, mas o meu nome é Abel Ferreira. Você até se inspira nele, já leu o livro do Tele. Muito, e parece que o que você constrói no Palmeiras é meio que o Tele construiu no São Paulo, guardadas as proporções. Eu não me comparo com ninguém. Ok, tudo bem. A comparação é minha. Mas inspiro-me. Essa é uma das pessoas que gostei. Gosto da forma onde ele falava. O que mais me surpreendeu, o que mais me cativou no Tele Santana eram os fundamentos. Fundamentos. Verdade. E você deixa um legado, já deixou um legado. Como é que é trabalhar em duas frentes nessa reta final de temporada contra o mesmo adversário? Pau a pau, cabeça a cabeça no Brasileiro e depois a final na Libertadores. Como é que você vai lidar com essa parte final do ano? Otimamente, porque se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a atrocidar-me, como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. E antes que o Miller tenha um filho, por causa da minha comparação, Garrafa, amigos e amigas, a minha comparação é mais em relação à representatividade que os dois têm para com os clubes. O Abel no Palmeiras, para mim, é uma conexão parecida com aquela que o Tele Santana deixou de legado até hoje. Talvez sejam os dois maiores técnicos da história desses dois gigantes, São Paulo do Tele e o Palmeiras do Abel Ferreira. Bom, ambos têm 10 títulos nos seus clubes. Né? O Tele no São Paulo, é isso, Chico? O Tele no São Paulo e o Abel no Palmeiras. Eu vou querer a classificação e quero ver como foi o Flamengo para a gente fazer um comparativo entre Palmeiras e Flamengo, mas já que o Abel, ele se auto-escolheu, né, nesse recorte, Tele Santana do São Paulo, Tele tem quantas libertas? Duas, né? Duas libertas e 2 mundiais. Sim. O Abel... Não tem mundial. Ô, Chico Lang, assim na bucha. Na bucha. Não tem mundial, mas tem duas Libertadores, chega para a sua final terceira de Libertadores, né? É um recorte... O Tele também teve 3 Libertadores, né? Só que ele perdeu a última. É isso. Ele também teve 3 finais, né, de Libertadores. Você está querendo dizer que o Palmeiras vai perder a próxima Libertadores? Não, estou falando que o Tele Santana teve... É que a gente, às vezes, o vice aqui é considerado no Brasil, o último, é o primeiro entre os últimos. Primeiro dos últimos. É, dos últimos. Mas o Tele chegou em 3 finais de Libertadores. No recorte Libertadores da América. No recorte Libertadores da América. Tele ou Abel? Paulo Sérgio. Tele. 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 Alex Miller. Recorte Libertadores. Empate, cara. Empate? 2-2. Para não... É Tele ou Abel a pergunta? Não sei. Igual. O Tele é gigante no São Paulo e o Abel é gigante no mas Palmeiras. isso não tira, né? São dois gigantes que estão se comparando, mas não é possível. Ou o Tele ou o Abel. Então, sei lá, Abel, pronto. Abel? Tá certo. Se eu falasse Abel. Tele também ia ser igual. Tá bom. Escolheu o Abel. Luiz, Alex, o Palmeiras ganhou esse meio de semana, classificou. Já passou a tensão, tô achando o amigo ainda tenso. Tenso? Não sei. Mas você viu como o Abel tava lá agora? Tá irritado. E o Abel? O Abel tava como agora? Ô, Alex, o Palmeiras a adrenalina é muito alta. O Palmeiras tá na final da Libertadores, É que a adrenalina Alex. é alta, você não entende? O Palmeiras tá na final da Libertadores, calma, classificou. Eu tô calmíssimo. Já passou. O brasileiro, inclusive, é líder. Segue o líder, tá? inclusive. Segue. Então não há motivo para... Calma. Eu tô calmíssimo. Eu gosto do Alex. Luiz Ademar, nesse recorte Libertadores, e você em casa também falando com a gente, nesse recorte Libertadores, Tele ou Abel? Esses dias eu estava vendo na internet um gol do Valber, numa Libertadores, com um time que era o Sierra, até depois São Paulo contratou o Sierra, que vem tocando o São Paulo. Eu acho que o futebol do São Paulo, e o Miller está aqui, que é ídolo do São Paulo, acho que é incomparável, acho que o Tele, porque é incomparável. O futebol que o São Paulo jogava na Libertadores e o futebol que o Palmeiras joga, o Tele 10-0. Obrigado, Edemar. Quando eu falo para vocês, gente, e a produção tá sempre ali, tá, eu já falei, gente, Luiz Ademar, porque o cara vem, não tem conversa com o Luiz Ademar. Viu, Alex? Não tem conversa Então, já que você me citou de novo, eu vou explicar uma coisa. Eu tô calmíssimo. Eu vou explicar uma coisa. Eu concordo com o Ademar, porque o São Paulo era realmente... O Tele comandou um time de gênios, não só de Você quer mudar o seu voto? Não. Eu vou manter o meu voto justamente por isso. O time que o Tele comandou era um time de alguns gênios e a maioria de craques.
E o Abel construiu um time tão vencedor quanto maioria o São Paulo. craques, o Ronaldão, com jogadores mais ou menos. Ronaldão, Alex, aonde é pior trabalhar? Como assim? Com craques ou com um cara que não... É pior trabalhar com jogador ruim, porque você tem que fazer o cara jogar bem. Quando o cara é um gênio, é mais fácil. É isso. Ah, não? Que isso? Você prefere cabeça de bagre como você? Não. Para você trabalhar com craque, irmão, você tem que ter muita sabedoria lidar com o jogador. Tudo bem. E quantos jogadores, a pergunta, Paulo? Isso é fundamental. Então, por isso, para mim, o Abel teve muito mais dificuldade E a de ser campeão. Libertadores antes era mais difícil. Se ele pediu para confirmar o voto dele, eu achei que ele pediu a palavra para mudar o voto. Não. Como ele pediu para confirmar, me deu a impressão que ele não tinha tanta certeza. pra exemplificar Mas por quê. sobre falta de craques naquele time que o Tele dirigiu, pô, teve o Ivan. Gente, o Ivan era um jogador mediano, jogou muita bola. O Ronaldão foi a Copa do Mundo, tetracampeão do então mundo. você pega o Pintado, Rony, né? O Pintado. Peraí, o Tele, o próprio Cafu, o Adilson, o próprio Cafu pronto. dispensa apresentar o Cafu. Preciso no banheiro, dá licença. O currículo do... Não é possível, Cafu, Alex, você não cara. aceita outra. O Cafu tem muito do Tele, a gente sabe, que o Miller tem. sabe, tem muito do Tele. O Cafu não conseguia cruzar. Tá? Isso não é uma crítica ao Cafu. Chegou o Vitor e ele pôs o Cafu lá no ataque. É isso, pois, entendeu? Na frente. Foi ou não foi, Emílio? E eu tô bem à vontade para falar, eu não dei meu voto aí, mas estou muito à vontade para falar do São Paulo, Libertadores Tele, porque eu era setorista do São Paulo. Éramos. Memória afetiva, já sabia. Entendeu? Disso. Então, a gente conhece bem o trabalho do Tele. Chico Lang não é o Corinthians, não é o Tite na Libertadores, então, né, conto com a sua isenção. Tele Santana, recorte Libertadores ou Abel Ferreira para você, Chico? No recorte, Isso, Libertadores. Libertadores Tele Santana, que tem 2 Libertadores e tem um Mundial. 2? 2 Mundiais. Então, quer dizer, é um recorte significativo. Perfeito. O Abel ainda está no caminho. Né? Justificou Tá de uma forma... procurando. Chico, justificou de uma forma simples, coerente, não precisou subir à mesa, né? Foi tranquilo, diferente. Ofender. Que Se mostrar, né? Miller, para você, no recorte, né? Mas o Miller agora está aqui não como o bi da Libertadores, como o cara que fez a diferença ao lado do Tele. Eu sei que é meio difícil separar isso, mas como comentarista, observando o trabalho magnífico do Abel, a gente tá falando de 2 gigantes, 2 treinadores gigantes. Não é menosprezo nenhum escolher o Abel em detrimento ao Tele ou vice-versa. Muito longe disso. Acho que não. Muito longe. Então, a discussão está em altíssimo nível. Miller, para você, no recorte Libertadores, Tele está na frente do Abel? Tá, o Tele está na frente. Até porque o time, como disse o Xará, tinha vários gênios e alguns craques, né? E o Tele estava no nível acima deles, né? O Tele tinha muita moral no São Paulo, né? O que ele falava, né, se fazia e acontecia. Então, acho que a simplicidade do Tele, que não era nenhum estrategista, mas a sua simplicidade era uma simplicidade boa, que ele sabia que no simples o gênio ia fazer a diferença. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!